Agora eu já vou convidar a senhora Mônica de Assis, né? A senhora Mônica de Assis, ela é, então, do INCA, né? Ela é, na realidade, doutora Mônica de Assis, visto que ela é graduada em Serviço Social, sanitarista, especialista em gerontologia, mestre em saúde coletiva e doutora também em Ciências da Saúde. E no INCA ela é tecnologista desse instituto, né, onde atua na divisão de detecção precoce e apoio à organização de rede em ações de ensino, pesquisa e comunicação em saúde. Portanto, tem aí um conhecimento muito importante para esse nosso debate de hoje. E a pergunta que nós fizemos a ela foi: quais são as pessoas com alto risco para desenvolver câncer de mama e quais as diretrizes para diagnosticar precocemente o câncer nessas pessoas? Muito obrigado pela presença, doutora Mônica. Obrigada, Mark. Boa tarde, pessoal. Agradeço o convite em nome da nossa divisão de detecção precoce aqui do INCA. Parabenizo, eu acho que é um tema super relevante, né, que angustia muito as mulheres, e é um tema, como dentre tantos na área de câncer, extremamente desafiante do ponto de vista das políticas públicas, e já adianto aqui a dificuldade que a gente vai falar de não ter tido ainda uma diretriz para as mulheres de alto risco. Mas a gente veio aqui para conversar na ideia que o próprio fórum traz de que seja uma interlocução que coloque a gente numa condição aí de articulação e avanço nessa área. Queria, antes de responder a pergunta, Mark, fazer uma contextualização aqui das diretrizes para a detecção precoce do câncer de mama no Brasil, que é um documento de 2015, que traz os conceitos com que a gente trabalha, são conceitos da OMS, que vê a detecção precoce em dois grandes pilares: o rastreamento dirigido às mulheres assintomáticas e o diagnóstico precoce para mulheres com sinais e sintomas suspeitos, que é a ideia de buscar esse diagnóstico mais próximo de uma doença inicial, do início do desenvolvimento de sintomas mesmo, né? E um limite claro do documento foi que, apesar dele ter tido uma intenção de abordar a população de alto risco, não teve tempo hábil, né, de resolver as inúmeras controvérsias em torno do tema. E aí, recuperando aqui um pouco do contexto, 2015, a IARC, que é a Agência Internacional de Câncer, publicou um resumo do grupo de trabalho de rastreamento de câncer de mama, e aqui eu separei, né, o rastreamento de mulher de alto risco avaliando diferentes tecnologias juntas ou em combinação, como uma rotina de rastreio diferenciada e provavelmente começando mais cedo, as evidências eram insuficientes e inadequadas em grande parte. Então, esse era o cenário, né? E até hoje é um tema que tem muita controvérsia, tanto em termos de definição, quanto em termos de o que fazer, quais são os guidelines possíveis nessa área. Lembrando aqui que o rastreamento é uma estratégia de saúde pública importante, a gente precisa organizar, porque a gente quer um potencial maior de sucesso no tratamento, e se é possível, né, buscar tratamentos menos agressivos e reduzir a mortalidade. Entretanto, ele é um processo que também traz juntos alguns malefícios e riscos, né? Para câncer de mama, aqui destacadamente, a gente tem os resultados incorretos, né? Falso positivo é bastante comum no rastreamento mamográfico, o falso negativo, que gera aquela falsa segurança para a mulher. Tem a questão do sobrediagnóstico e sobretratamento, que é muito conhecido aí para câncer de mama, né? Diagnosticar um tumor que não ameaçaria a vida e teria um comportamento indolente e tratá-lo, porque a gente não tem ainda como discernir essa possível evolução. E, no caso, em se tratando de mamografia, um pequeno risco de uma exposição excessiva ao longo de décadas de rastreamento, né? Então, só recuperando que um pilar da recomendação de saúde pública, como o Juan Gervas fala, é fazer mais bem do que mal, daí que toda a construção de uma diretriz tem que ser bastante cuidadosa, no sentido de equilibrar nessa balança o que a gente quer de benefício e esses possíveis riscos. Nesse momento, 2015, a nossa diretriz atual,
o melhor benefício, né, o equilíbrio mais favorável entre riscos e possíveis benefícios é rastrear o grupo de mulheres entre 50 e 69 anos a cada 2 anos, que é justamente a recomendação padrão na maior parte dos países que tem rastreamento organizado do câncer de mama. Só que uma rápida lembrança de que a mamografia, para avaliar uma alteração suspeita na mama, que se chama mamografia diagnóstica, né, na requisição, ela pode ser feita em qualquer idade. Falo isso porque isso confunde muitas mulheres como se elas não tivessem acesso porque elas não estão naquela idade, né? Isso aqui é pensando em termos da estratégia de rastreamento mulheres assintomáticas. Bom, quem são as mulheres com risco elevado, né? No documento de 2015, a gente não teve a inclusão de uma definição, mas os autores das diretrizes, eles publicaram 3 artigos em 2018 nos cadernos de saúde pública, e aí, então, aparece uma definição, né? São mulheres com risco elevado ou alto risco, aquelas com forte predisposição hereditária decorrente de mutações genéticas. As mais associadas, mais populares que a gente conhece, né? Na mídia, então, se fala é o BRCA1 e 2, alterações nesses genes, estão relacionados à síndrome de câncer de mama e ovário hereditários, mas a gente tem outras síndromes já conhecidas, né? Que acontecem em menor grau. Mas, em 2021, a gente tem uma atualização periódica do site do INCA, e na versão para profissionais a gente já atualizou, porque de lá para cá muitas outras mutações foram reconhecidas, então a gente tem aqui um texto que amplia a referência a essas mutações genéticas que aumentam, né, o risco de câncer de mama. E a gente tem também, como uma condição de alto risco, o histórico pessoal, né, de radioterapia antes dos 36 anos de idade. A literatura até fala hoje em 30, mas isso é o que está no texto de 2018. E aqui eu coloquei só assim, a maneira simplificada, mais simplificada com que a gente expressa essa definição para a população feminina. Na nossa cartilha, o material educativo para as mulheres, a gente pontua, né, que a história familiar, né, essa história familiar de câncer de ovário, de um câncer de mama em homens, ou um câncer de mama em mulheres que acontece antes dos 50 anos, especialmente se a gente tem uma agregação de casos numa mesma família, possivelmente implica em um risco de ter ali alguma alteração genética rodando na família, e a gente lembra que isso corresponde a cerca dessa faixa, 5 a 10%, sendo mais próximo de 5%, né, dos casos de câncer de mama relacionados a fatores genéticos hereditários. Então, qual a orientação para mulheres com alto risco para câncer de mama? A gente, na verdade, na falta de uma diretriz, a gente não tem como dar o passo seguinte, que seria desafiante por si só, né? Que é não só propor, chegar a um consenso, mas também disponibilizar isso no SUS. A gente orienta para a conduta individualizada. É preciso que haja um diálogo entre as mulheres e os profissionais de saúde, com uma avaliação de risco mais apurada e individualizada, de modo a se ter um consenso sobre qual a melhor conduta para fazer essa detecção precoce. Lembrando que o consenso de câncer de mama de 2004, ele tinha uma orientação, não era baseado em evidências, mas falava em mamografias anuais a partir de 35 anos, junto com o exame clínico. Mas a delicadeza de construir uma recomendação é que a gente precisa ter um certo suporte de evidências realmente, para que a gente realmente não faça mais mal do que bem, né? Se a mulher já tem uma predisposição, seria mamografias anuais desde muito cedo a melhor conduta? A gente tem hoje outras possibilidades de imagem e de combinação que podem talvez ser melhor. E aqui, caminhando para fechar, né, nessa breve fala, é que a gente tem batido muito sobre a importância do diagnóstico precoce no cenário brasileiro, em que a doença é ainda apresentada de forma muito tardia, né? A gente tem hoje ainda uns 40% de doença em estágio avançado ao diagnóstico, então vale muito, né,
mais do que falar de rastreamento, ou extremamente importante que a gente fale dessa mulher sintomática conseguir esse acesso o quanto antes, né? Então, isso tem dois pilares importantes que as diretrizes trazem, que valem para toda a população, né? Mas o alto risco está aí dentro, que é tanto haver uma conscientização sobre a mama, né? Essa é uma estratégia do Breast Awareness, como a gente ter uma rede de atenção onde os profissionais tenham capacitação adequada de modo a perceber essa alteração suspeita, avaliar prontamente e fazer o encaminhamento para investigação e tratamento o quanto antes. As diretrizes trazem essas condições de alta suspeição, e é a chegada dessa pessoa o quanto antes nessa linha de cuidado, né, com serviços organizados, que vão fazer bastante diferença nesse cenário de doença avançada que o Brasil tem hoje. Então, lembrando aqui que essa consciência da mama depende de um conhecimento da mulher sobre o seu próprio corpo, ela saber quais são as alterações suspeitas e também ter uma percepção e uma informação sobre câncer que habilite para que ela procure o serviço, né? Não retarde por outras razões diversas, né? Que podem fazê-la atrasar, como, por exemplo, o próprio estigma ainda relacionado a câncer. E também que se informe sobre o rastreamento, conhecendo benefícios e riscos. E, por fim, o último slide aqui, teve um artigo recente que eu coloquei aqui, agora de 2023, que fala bastante da abordagem do alto risco no contexto de uma abordagem ampla sobre tudo que aumenta o risco de câncer de mama, né? Acho bem interessante isso, que então a gente não deve prescindir de falar também da possível margem de redução primária dessa incidência, que é estimada no Brasil hoje em 17%, e para cada uma das mulheres, seja de risco padrão, risco moderado ou risco elevado, que elas possam ter as orientações e os acessos, né, necessários para redução de risco. Então, deixo meus contatos aqui e estamos à disposição. Com certeza, esse evento trouxe para a gente de novo essa questão, e vamos juntos, né, para articular um caminhar nessa área. Então, a gente lá já deu uma conversada internamente sobre a perspectiva de ter um documento técnico orientador, não ainda uma diretriz, né, mas alguma coisa que faça a gente dar um passo além aí em relação a essa questão. E a gente conversa daqui a pouco, então. Obrigada pela atenção.